até o Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná. Vamos verificar o desenvolvimento de todas essas áreas aqui no Realidades da Safra de hoje. Para a gente começar a entender um pouquinho melhor esse retrato dos trabalhos de campo, o desenvolvimento das áreas, vamos começar vendo as imagens que vocês, produtores, enviaram aqui para a gente do Notícias Agrícolas e do Realidades da Safra. Vamos começar vendo as imagens do Paulo Neves. Ele é lá de Prudentópolis, no estado do Paraná. Mandou as fotos das lavouras de soja lá na região de Prudentópolis, estado do Paraná. Daqui a pouquinho a gente vai falar com produtores lá do estado para trazer essa realidade das lavouras paranaenses para essa safra de soja, também das atividades de segunda safra. Vamos agora, continuando lá no Paraná, município de Venceslau Braz, o Luiz Carlos Musso, da colheitadeira, avançando no campo, realizando as atividades de colheita da soja avançando em Venceslau Braz, lá no estado do Pará. Do estado do Paraná. Para a gente encerrar o nosso giro de imagens, vamos lá para Maracaju, no Mato Grosso do Sul, que o Marcos Tel também mandou imagens aqui para a gente. Colheita também avançando lá na região de Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Marcos Tel compartilha com a gente lavouras prestes a serem colhidas, máquinas avançando em campo. E tem também a colheita já realizada, os resultados dessa colheita da soja em Maracaju, lá no Mato Grosso do Sul. Você também pode participar aqui com a gente, mandar a sua foto, a sua imagem, o seu vídeo aqui para o Realidades da Safra para a gente verificar o desenvolvimento das áreas, as atividades de campo aí na sua região. Você pode mandar tanto pelo Instagram oficial do NA, que é o @Notícias Agrícolas, ou também para o nosso WhatsApp, o número está aparecendo aí na sua tela, é o 19 99767-0241, 19 99767-0241, WhatsApp do Notícias Agrícolas para você mandar a sua imagem e a gente vai exibir aqui ao longo da nossa programação, nas próximas edições do programa Realidades da Safra. Vamos agora fazer o nosso giro de entrevistas, receber os nossos convidados, os nossos entrevistados. Esse é o Entrevistas da Safra. Primeira parada vai ser no estado de Goiás, município de Chapadão do Céu. O Thomas David Taylor Peixoto, presidente do Sindicato Rural do município, já está aqui conosco. Thomas, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos que nos estão ouvindo. Obrigado por estar comigo aqui. Thomas, conta pra gente como é que estão as atividades por aí. A colheita da soja está naquela reta final para ser encerrada, né? Exatamente, Chapadão do Céu, se falta aí, falta muito pouco, mais de 90% já colhido. E os trabalhos aí de plantio de milho safrinha também praticamente encerrados. E como é que foram os resultados dessa safra de soja por aí, Thomas? Que balanço que a gente pode fazer dessa temporada 24-25? 24-25 finaliza com produção recorde em Chapadão do Céu. Os produtores, né, muito tecnificados, muita experiência, e Chapadão do Céu sempre com um regime de chuva excelente, né, muito constante. As variedades sempre melhorando aí geneticamente e a gente termina aí com produções ótimas, né? Até a última vez que eu estive aqui, eu falei que a gente acreditava numa produção melhor que o ano passado, devido a não termos essa oscilação, né? Que ano passado a gente tinha áreas muito ruins e áreas muito boas, mas eu acabei mordendo a língua. A gente viu áreas com produções aí muito elevadas, né? Certos talhões, e não tivemos os talhões ruins que a gente teve ano passado. Então, estimativa aí, falta fechar, mas a gente acredita que Chapadão do Céu fecha acima de 70 sacos de 60 quilos por hectare. E aí, Thomas, olhando para a comercialização, como é que estão as oportunidades do produtor aí do município avançar com as vendas dessa soja? A gente tem visto a soja oscilar entre 115 e 120 reais a saca de 60 quilos aqui em Chapadão do Céu. Agora o prêmio, né, subiu bastante, a gente não sentiu no preço em reais, né, essas oscilações do dólar que teve para baixo. As negociações de Chapadão estão acontecendo, o produtor vem vendendo uma parte aí para cobrir seus custos, mas a gente vê que muitos produtores esperam aí o segundo semestre. É uma região onde o produtor é capitalizado
e a gente acredita que nessa saída aí desse pico de colheita, saída dos fretes elevados, realmente a gente possa ter aí soja acima de R$ 120 aí no segundo semestre. Thomas, você também destacou esse plantio do milho já na parte final, praticamente encerrado também. Como é que foram as condições para implementar essas lavouras de segunda safra? Digamos que foram muito boas. Teve um regime de chuva elevado aí no começo de fevereiro, mas depois o tempo abriu, teve pancadas de chuvas, a implementação do milho safrinha vem bonita. A gente está tendo só um pouco de cuidado com a cigarrinha do milho, que ela vem aparecendo. Os produtores aí já foram vacinados, né, nos últimos anos aí com percas acima de 50% de produtividade. Então, no cenário de clima, tá ótimo, tá excelente. Só um pouquinho atrasado, né? A gente vê muito milho entrando aí dentro do mês de março. O produtor pisou no acelerador, conseguiu colocar aí, acelerar a colheita e, consequentemente, acelerou o plantio. Mas, pelo atraso do plantio na soja, está refletindo aí muito milho sendo plantado agora nessa primeira semana de março. E como é que estão as previsões olhando para frente? Thomas, pensando no desenvolvimento dessa segunda safra, tem perspectivas positivas para o clima olhando ali para esse restante de ciclo? Pelo que a gente analisa as previsões, nós temos aí agora um tempinho seco, né, que ajudou, mas as chuvas retornam no final da semana que vem, em quantidades melhores. Agora, para falar sobre abril e maio, eu acho que isso aí temos que esperar, né? A previsão aí passou de 10, 15 dias, é difícil você embasar o que vai acontecer. E pensando na sanidade dessas áreas, Thomas, como é que está esse cenário até este momento? Tudo tranquilo ou já tem alguma preocupação ali com pragas? Como eu te falei, a cigarrinha ela tem aparecido, não está uma pressão fora do normal, mas ela está presente ali. Você encontra uma cigarrinha por metro. Pelo menos isso aí foram as contagens que a gente teve nas nossas áreas e conversando com alguns outros produtores. E sobre doenças, assim, tá tranquilo, tá tranquilo. O que a gente tem visto é só um ataque muito severo de lagarta. A gente vê que tecnologias aí também não estão segurando mais e o produtor deve buscar também químicos, né, que também eram excelentes para Spodoptera, não estão funcionando. E aí está tendo uma boa eficiência aí a mistura do químico com o biológico. E para a gente encerrar, Thomas, como é que estão as condições de preços para o milho? Tem negócios acontecendo ou o produtor está esperando um pouquinho mais? A gente tem visto uma grande oscilação de preços, né? Preços de tradings das grandes empresas como Bunge, ADM, aí abaixo de R$ 60 e a gente vê cerealistas e mercado interno pagando aí de 60 para cima. Então, pelo, pelo que a gente tem lido, os Estados Unidos aí tem exportado 8% a mais, né, que o mesmo período do ano passado. Eu entendo que devido à falta do grão no Brasil, o mundo tem que buscar esse produto em outro lugar, que provavelmente é os Estados Unidos, e a gente vê boas oportunidades para o milho. Agora, tudo pode mudar se a gente tiver um mês de abril com boas condições de chuva, né, no centro-oeste, principalmente no Mato Grosso, e alguma pancada de chuva aí em maio. A gente entende que todos os produtores, por estar com esse preço interessante hoje, arriscam plantar o milho mesmo fora da época. Então, hoje o cenário é positivo, o milho tem puxado aí o mercado e a gente vê bons preços para quem plantou milho verão e quem tem milho disponível, né? Passando de R$ 75 a saca de 60 quilos na região aqui. Thomas, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Então, agradecer o convite e desejar a todos os produtores um excelente final de colheita de soja, um excelente plantio de safrinha.
independente de qual cultura, e que a gente continue contribuindo aí com o nosso país e com o mundo. Grande abraço. Tomás, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessas áreas de milho aí na região. Um abraço e até a próxima. Um abraço, até mais. Esse o Thomas David Taylor Peixoto, presidente do Sindicato Rural de Chapadão do Céu, lá no estado de Goiás, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades de campo lá na região. Colheita da soja praticamente encerrada, mais de 90% da área colhida e resultados acima até daquilo que era esperado inicialmente, expectativa de fechar com uma média superior a 70 sacas por hectare. O clima contribuiu para o desenvolvimento dessas áreas e aí as produtividades estão bastante elevadas para a safra de soja. Plantio do milho também já praticamente encerrado, mas o produtor entrando um pouquinho no mês de março com essa semeadura, saindo um pouquinho da janela ideal. Por enquanto, desenvolvimento bastante positivo, as expectativas para frente também apontam um clima satisfatório para o desenvolvimento dessas áreas, mas vai ficar essa atenção do produtor olhando para frente para essas áreas de milho segunda safra. Vamos seguir o nosso giro, seguir recebendo os nossos entrevistados. Nossa próxima parada vai ser em Sinop, no estado do Mato Grosso. Ilson José Redivo, presidente do Sindicato Rural de Sinop, já está aqui conosco por vídeo. Ilson, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. É todo nosso. Acho que é uma grande satisfação falar novamente com vocês e passar as notícias da nossa região. Ilson, da última vez que a gente conversou foi lá em meados de janeiro e você destacava os dias nublados que dificultavam a colheita e também trazia algumas questões para a produtividade, para a qualidade desses grãos. Como é que avançou essa colheita aí na região e como é que ficaram os resultados finais para essa safra de soja? Então, a colheita esse ano foi bastante concentrada em função do plantio ter sido concentrado. Mas o tempo, felizmente, permitiu que o produtor tirasse a sua safra aí dentro da normalidade. Algumas propriedades tiveram alguns prejuízos devido a excesso de chuva, mas na média geral da região dá para você considerar uma boa safra. Como é que ficaram essas produtividades e se a gente consegue apontar uma média final por aí no município? O IMEA aponta como produtividade média estimada e a nível de estado em torno de 67 sacas por hectare, né? Que é uma boa produtividade, considerando uma das melhores dos últimos anos. Então, dá para se dizer que nós tivemos uma safra boa, apesar de que os preços estão cada dia mais críticos, né? Nós estamos enfrentando sérios problemas aí com relação ao preço do produto, que hoje ele varia aqui na nossa região em torno de R$ 105 a R$ 108, né? 105, 108, às vezes uma empresa ou outra, dependendo da época de pagamento, 110. São preços que não satisfazem as necessidades do produtor devido à elevação dos custos que nós tivemos nos últimos anos. E aí, nesse cenário, Wilson, como é que está a comercialização? O produtor está avançando com essas vendas mesmo nesse cenário ou tem optado por segurar um pouco mais? Não, ele está comercializando aquilo que ele necessita para cumprir os seus compromissos, somente isso. Mas, no mais, o produtor que pode segurar, ele está segurando em função do baixo preço que está, né? Esperando que possa melhorar aí futuramente. E pensando em logística, isso que também sempre é uma preocupação do produtor da região, como é que está esse cenário, essas entregas, recebimentos dos grãos? Nós perdemos a conexão com o Wilson, daqui a pouquinho a gente vai tentar refazer essa ligação com o Ilson José Redivo, presidente do Sindicato Rural lá de Sinop, no Mato Grosso, estava contando para a gente como é que estão andando esses trabalhos de colheita da safra de soja, uma safra que começou bastante conturbada, essa colheita começou bastante conturbada em função das chuvas, houve atraso para o início dessas atividades, a gente até acompanhou aqui no Realidades da Safra há cerca de um mês, lá em meados de janeiro, com o Wilson trazendo esse cenário de chuvas que atrasavam a colheita, traziam incertezas para a produtividade e para a qualidade desses grãos, mas conforme o Wilson estava destacando aqui para a gente, o clima melhorou no decorrer dessas atividades, a colheita deslanchou, conseguiu avançar mais rapidamente e aí trouxe resultados positivos lá para os produtores de Sinop.
o Wilson também destacou para a gente o cenário de preços, que estão bastante baixos com relação até o que era esperado e o que seria necessário para garantir uma rentabilidade para os produtores. E aí, diante disso, o produtor segurando as vendas, esperando um pouquinho mais para fazer essa comercialização, esperando uma melhora dessas cotações, até diante de uma elevação de custos, elevação de preços para fazer essa comercialização. A gente voltou aqui com o Wilson. Wilson, eu tinha te perguntado sobre a logística aí na região, como é que está esse cenário para entregas, recebimento dos grãos nos armazéns por aí? Então, como a nossa safra teve a colheita concentrada, o produtor teve bastante dificuldade na entrega dos produtos e nos armazéns, porque dava fila, o caminhão ficava 2, 3, até 3 dias na fila, aguardando o descarregamento. Mas isso foi devido à concentração. Essa safra foi uma safra típica, o produtor plantou ela em 50%, 60% do tempo normal que ele plantaria. Ele acelerou o plantio para abrir a janela, né, para pegar uma boa janela para o plantio do milho. Mas dá para se dizer que na nossa região a safra está encerrada, né? Nós encerramos a colheita praticamente em 100% das propriedades da região. E aí, entrando agora no milho, Wilson, como é que foram as condições para plantio e como é que está esse início de desenvolvimento? O plantio dessa safra ele aconteceu numa janela bastante propícia, dentro da janela ideal para o plantio do milho. E o clima, até o momento, ele tem se mostrado favorável à cultura, porque tem chovido periodicamente na nossa região. As chuvas são constantes, aí, bem regulares. A gente espera que no final, aí, mais para frente, essa chuva se estenda até o final do ciclo da cultura do milho, para que se concretize uma boa safra de milho, como todos esperamos. E como é que está o cenário de sanidade dessas lavouras, Wilson? Pressão de pragas, de doenças? A pressão de pragas tem bastante ataque de percevejo e de lagarta no início aí, mas isso eu digo assim que é normal, nada fora do normal, não tem nada fora do controle da normalidade. O controle de percevejo e de lagarta é uma coisa que é tradicional, é normal, você tem, todo ano acontece a mesma coisa. Então o produtor vem fazendo os tratos culturais aí para promover a sanidade da planta e fazer com que tenha uma ótima produtividade, como todos esperamos. E como é que está o cenário para comercialização do milho? Também tem dificuldades como a da soja ou tem um cenário um pouco melhor? O milho acompanha o mesmo problema da soja. O milho está em torno de R$ 45, R$ 47. E o que aconteceu é que nos últimos anos os custos de produção elevaram bastante, levados pelos altos preços das commodities há 2, 3 anos atrás. E os preços não baixaram, como, sabe, não se acentuaram. O preço de máquina continua fora de uma moeda aceitável de troca. E a mesma coisa o preço dos insumos. Então, a coisa vai espremendo. O produtor tem que fazer conta, tem que tabular, porque nós vendemos milho há 3 anos atrás a R$ 75, hoje está R$ 45. É uma diferença muito grande de preço, é uma defasagem muito grande de preço. E os custos de produção, mão de obra, óleo diesel, manutenção, tudo isso continua subindo. Não para de subir. E você não regride preço, você não baixa salário você não consegue baixar salário de operador, salário de funcionário. Então você tem que arcar com esses custos que foram elevados em função dos preços altos que nós tivemos há 2, 3 anos atrás, e hoje nós estamos amargando essa defasagem, né? Essa defasagem em função dos preços baixos, tanto do soja quanto do milho. Wilson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto, pode ficar à vontade. Nós que agradecemos e desejamos a todos os produtores uma ótima safra de milho aí, né? Esperamos que tudo corra dentro da normalidade. Wilson, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente siga acompanhando o desenvolvimento dessa safra de milho aí em Sinop. Um abraço e até a próxima. Obrigado, nós que agradecemos. Um abraço a todos.
Esse Wilson José Redivo, presidente do Sindicato Rural de Sinop, no Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar esses trabalhos de colheita da soja praticamente encerrados na região, com boas produtividades, expectativa de médias superiores até as que eram esperadas naquele período de início de colheita, onde tinha muita chuva, muita dúvida sobre os impactos dessa chuva na produtividade. Produtividades boas para a soja, preocupação com o mercado e a comercialização, olhando para preços menores do que os esperados pelos produtores, e um plantio também bastante positivo para o milho, que conseguiu ficar dentro de uma janela ideal e tem encontrado boas condições de clima para ir se desenvolvendo, pelo menos até o momento. Expectativa positiva inicial para essa safra de milho, que claro a gente vai seguir acompanhando de perto aqui no nosso Realidades da Safra. Vamos seguir fazendo o nosso giro, seguir recebendo os nossos entrevistados, porque a próxima parada vai ser lá em Francisco Beltrão, no estado do Paraná. Daqui a pouquinho o Albino Poposki, presidente do Sindicato Rural do município, vai estar aqui com a gente para trazer essas informações das lavouras paranaenses, região de Francisco Beltrão, que vai se encaminhando para metade da colheita da soja, uma colheita mais postergada com relação a outras regiões que já encerraram essas atividades, e essa região tem esse cenário de colheita que o Albino vai comentar com a gente agora. O Albino já está aqui conosco. Albino, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, estamos à disposição. Albino, conta pra gente como é que estão esses trabalhos de colheita aí na região, produtor em campo realizando essas atividades, né? Sim, a colheita da soja aqui já cerca de 60% colhida. Alguns problemas aí no decorrer do mês de janeiro, a estiagem, mas as produtividades estão razoáveis, entre 50 e 80 sacas por hectare. E como é que estão essas condições para comercializar, Albino? O produtor consegue avançar também com as vendas nesse momento? Sim, as vendas estão até superando as expectativas de preço. Se esperava alguns preços até inferiores, mas o preço está se mantendo. Claro, não é o ideal, mas a comercialização está decorrendo normal na nossa região. E quando é que esses trabalhos devem se encerrar por aí? A soja aqui ela se estende por mais uns 30 dias. Existem lavouras que foram implantadas após a colheita de milho silagem. Então temos lavouras de soja que estão em fase ainda de granação, desenvolvimento. Então essas áreas têm ainda uns 30, 45 dias para serem colhidas. Se a gente pensar nessas produtividades, nesses preços de mercado e nos custos que tiveram para a implementação dessa safra, Albino, expectativa de rentabilidade para o produtor nessa safra 24-25? Existem várias situações. O produtor que fez um custo atrelado à soja, que conseguiu fazer um custo de produção bom, tem uma expectativa, mas em várias situações a expectativa de lucratividade não é muito boa não, né? Quando se pensa em pagar investimentos com esses preços da soja que está no momento, fica bem difícil, é bem complicado o pagamento de investimentos adquiridos há um certo tempo, né? Quando a soja estava num patamar bem superior ao de hoje, né? E pensando justamente nessa sequência, Albino, como é que está a preparação para o produtor para as atividades que vêm depois da soja? O que o produtor aí da região está pensando, está planejando para a sequência? O milho safrinha, o que era para ser implantado, já foi, porque a nossa região, devido ao inverno mais antecipado, problema de geada, e o milho safrinha está bom, está em bom desenvolvimento. Algumas áreas de feijão também implantadas, esperando chuvas, que as chuvas estão irregulares na nossa região. E no demais, o produtor está bem receoso de fazer outros investimentos, como o inverno, porque sem recursos oficiais é bem difícil de fazer uma lavoura com recursos próprios. E como é que estão essas previsões para frente, Albino? Essa chuva tende a voltar para a região? Tem expectativa dessa volta de precipitações?
Existem algumas previsões para a próxima semana, mas são chuvas muito localizadas, episódios de granizos localizados que aconteceram esta semana passada, e o calor excessivo está prejudicando bastante o desenvolvimento dessas culturas de safrinha, como o feijão e o milho, né? E você comentou sobre essa questão das lavouras de inverno, Albino. Como é que está esse cenário por aí? O produtor pode, de repente, até reduzir áreas, diminuir investimentos? Com certeza, com certeza. O trigo vai haver na nossa região uma grande diminuição de área. O trigo sendo uma cultura de risco, o produtor não vai gastar o último recurso para fazer uma lavoura de trigo. E os recursos que existem estão muito caros, muito difícil, né? Então, eu vejo que poucos produtores vão investir na cultura de inverno aqui na nossa região, devido a vários fatores. Albino, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Eu agradeço e estamos sempre à disposição no que vocês precisarem. Um abraço a todos. Albino, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando esse restante de atividades, o desenvolvimento das lavouras aí na região. Um abraço, até a próxima. Abraço. Esse o Albino Poposki, presidente do Sindicato Rural de Francisco Beltrão, lá no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar o desenvolvimento das lavouras, as atividades de campo na região que passa dos 60% da colheita da soja, apresentando bons resultados, produtividades entre 50 e 80 sacas por hectare, produtores também encontrando boas oportunidades para comercialização e avançando com essas vendas com preços melhores do que o esperado, de acordo com a liderança municipal. O Albino também destacando um bom desenvolvimento das poucas áreas de milho segunda safra lá na região, áreas de feijão esperando chuvas nos próximos dias para seguir se desenvolvendo bem e um desestímulo bastante grande do produtor olhando para a safra de inverno, expectativa de redução na área de trigo, redução de investimentos, produtor descapitalizado, sem acesso a recursos oficiais, deve investir menos na safra de inverno, a safra de trigo lá em Francisco Beltrão, no estado do Paraná. Vamos seguir a nossa programação? Vamos agora para aquele momento que a gente traz notícias, informações sobre o desenvolvimento das lavouras, das safras, das mais diferentes culturas. Esse é o Notícias da Safra. Vamos começar olhando lá para o Rio Grande do Sul, porque as chuvas voltaram nos últimos dias em algumas localidades do estado e trouxeram melhoras para partes das lavouras gaúchas. As chuvas recentes favoreceram as lavouras de milho safrinha, aquelas implantadas em janeiro e fevereiro, preservando o seu potencial produtivo. As áreas semeadas no período intermediário, entre novembro e meados de dezembro, encontram-se agora nas fases de floração e enchimento de grãos. De acordo com o informativo conjuntural divulgado nesta quinta-feira pela Emater Gaúcha, embora as precipitações recentes tenham melhorado o aspecto visual das lavouras, deve ocorrer uma redução no rendimento proporcional à escassez hídrica e às altas temperaturas em janeiro e fevereiro, que acentuaram o desequilíbrio hídrico das plantas. As lavouras semeadas mais precocemente, até outubro de 2024, já foram colhidas e apresentaram produtividade satisfatória, superando em muitos casos as projeções iniciais. Essas precipitações ocorreram de forma bastante irregular e nas regiões com precipitações mais expressivas houve recuperação parcial das lavouras, inclusive de soja. Nas áreas com baixas carga hídrica, observou-se intensificação de sintomas de déficit fisiológico, como enrolamento foliar e abortamento das estruturas reprodutivas, agravando por períodos de temperaturas altas. A cultura demanda elevada disponibilidade de água para finalização do enchimento de grãos, que atualmente abrange 57% das áreas, aproximadamente 20% das lavouras ainda estão em fase de maturação. A colheita teve continuidade, mas ainda de forma pouco expressiva, respondendo a 3%, principalmente em áreas que foram mais afetadas pela estiagem, algumas cujo final de ciclo foi antecipado, reduzindo os rendimentos da safra de soja. Essa análise da Emater do Rio Grande do Sul sobre essas lavouras de soja e de milho tiveram alguma melhora diante da volta das chuvas nas últimas semanas, mas ainda insuficiente
para recuperar todas as perdas, as grandes perdas de potencial produtivo que já são esperadas para as duas culturas lá no Rio Grande do Sul. Vamos agora olhar um pouquinho para a logística, porque ontem teve um acidente lá na estrutura de um porto em Bacarena, no estado do Pará, deixou feridos e interrompeu o embarque de grãos na unidade. Um acidente no porto de Bacarena, no Pará, foi registrado nesta quinta-feira com a queda de uma galeria de grãos afetando estruturas da ADM e da Viterra, promovendo uma suspensão dos embarques. A galeria é administrada pelo Terminal de Grãos Ponta da Montanha, a TGPM. Segundo uma nota emitida pela Prefeitura do município, o Complexo Municipal de Saúde do Vila Conde atendeu 4 pessoas feridas no acidente e o quadro clínico dos pacientes é estável, porém 8 funcionários do porto sofreram no acidente. O Terminal de Grãos Ponta da Montanha atua na área de recebimento e armazenamento e embarque de grãos, contando com armazém com capacidade para 120 mil toneladas e 6 silos que juntos podem comportar 30 mil toneladas de grãos. A gente, claro, vai seguir acompanhando os desdobramentos desse acidente e a recuperação desses embarques de grãos lá no Porto de Bacarena, no estado do Pará. Vamos olhar agora para a questão de fertilizantes, porque de acordo com a ANDA, 2024 teve queda na entrega de fertilizantes, mas importações recordes no Brasil. As entregas de fertilizantes ao mercado brasileiro em 2024 somaram 45,61 milhões de toneladas, redução de 0,5% em relação a 2023, informou nesta quinta-feira a Associação Nacional para Difusão de Adubos, a ANDA. De acordo com a associação, uma safra de grãos menor em 2024 foi fator determinante para os resultados. As entregas tinham crescido em 2023 após terem sido prejudicadas pelos altos preços dos fertilizantes em 2022 e meio aos impactos do início da guerra na Ucrânia naquele ano. O volume de 2024, contudo, voltou a ficar apenas um pouco abaixo do recorde de 2021, que foi de 45,86 milhões de toneladas. As importações de fertilizantes intermediários pelo Brasil, por outro lado, registraram um recorde de 41,35 milhões de toneladas, o que foi um aumento de 4,8% na comparação anual. O levantamento da ANDA, a Associação Nacional para Difusão de Adubos, mostrando esse cenário das compras de adubos e de fertilizantes pelos produtores brasileiros no ano passado. Vamos olhar agora para o café, porque a onda de calor que atinge algumas regiões produtoras já tem trazido impactos para o desenvolvimento das áreas de café em muitas dessas regiões produtoras. A Rafaela Ribeiro, nossa repórter aqui do Notícias Agrícolas, conversou ontem com o Eberson Sastre, gerente da mesa de operações da Minasul, justamente destacando esse cenário. Vamos acompanhar um trechinho da conversa da Rafaela com o Eberson aqui no Realidades da Safra. Essa onda de calor, né, esse forte clima seco novamente que vem aí atingindo as principais áreas produtoras de café aqui no Brasil, tem voltado ao foco e tem voltado com preocupação total nessa fase de desenvolvimento final das lavouras. Como que está a situação aí para o sul de Minas? Como que estão as lavouras aí pela região? Rafaela, realmente o clima é o grande fator que eleva preços, mexe na oferta ao longo de vários anos e ultimamente isso está mais acentuado, né? Então, na nossa área de ação, creio que em todo o sul de Minas, a gente está com um período já longo, sem chuva. Então, as chuvas de janeiro e fevereiro, elas ficaram abaixo da média. Isso é prejudicial para o café, uma vez que o período agora é de granação, de enchimento dos grãos. Então, é a fase em que a planta define realmente o tamanho do grão, né? Então, sim, a gente está preocupado, acho que o mercado inteiro tem essa preocupação. As plantas, visualmente, elas estão bonitas e o fruto está lá. Porém, eu não sei como que vai ser a reação da planta em função dessa provável falta de água, né, que tivemos nesse período essencial para a granação. É algo que a gente vai perceber, acredito eu, mais no início da safra, quando começar a beneficiar, a processar os primeiros lotes, ali a gente vai ver o rendimento, o tamanho das peneiras e tudo mais, né? Mas realmente é preocupante.
E como que está também a questão da sanidade, né? Eu sei que também esse período, principalmente as altas temperaturas, traz aí uma certa infestação de algumas pragas e doenças. Vocês estão passando por algum tipo de situação como essa por aí, Eberson? Rafaela, o pessoal tem tido toda a atenção e todo o manuseio necessário, né? Eu acredito que atualmente os produtores têm cuidado com muito mais carinho do que antes, né? Isso em função do preço atual do café. Utilizaram produtos que contribuem com a maturação, para acelerar a maturação. E eu não tenho ouvido e nem visto grandes relatos de pragas ou doenças nesse período, tá? Com relação de fato aí, né, a gente comentou um pouquinho essa forte onda de calor novamente que vem trazendo a preocupação para essa fase final aí do desenvolvimento das lavouras, né? Quais são as expectativas então aí para a região com relação a essa safra? A gente já sabe, né, que tem uma possível quebra, muito já tem se falado sobre isso, mas qual que é a expectativa de vocês aí com relação a essa safra de 2025? Esse calor, ele coloca em risco a granação dessa safra 25, que o fruto está lá, e já tem fruto querendo madurar, a gente vê aí por aí já as pontas das árvores querendo mostrar uma cara ali de maturação. Mas, principalmente, é a granação dessa safra 25 e também a expectativa em relação a 26. É um período grande, sem água, então, além de não granar direito, também a lavoura não vai vegetar o que iria vegetar em outras épocas, que é o que projeta a safra 26. Com tudo isso, é difícil calcular direitinho, colocar um percentual, ou de peneiras, ou de quebra, ou de algo assim. Em ambas as safras, 25 e 26, não dá para calcular, as opiniões são bem divididas, alguns mais otimistas, outros um pouco mais pessimistas ou realistas, não sei, mas fato é que com certeza trouxe algum dano, alguma coisa prejudicou sim para as duas safras. Vamos continuar olhando para as informações do café, porque uma comitiva do Espírito Santo está lá no Vietnã buscando aumentar a competitividade do café Conilon capixaba. Uma delegação do estado está no Vietnã para estreitar laços e ampliar a competitividade do café Conilon no mercado global. O país asiático é o maior produtor de café robusta do mundo, enquanto o Espírito Santo ocupa a segunda posição neste segmento. O intercâmbio busca aperfeiçoar técnicas de produção, industrialização e comercialização para fortalecer ainda mais a cadeia produtiva capixaba. A revolução tecnológica desenvolvida no Espírito Santo é uma referência mundial em produtividade. É difícil registrar outra região com o desempenho conquistado em solo capixaba. A dedicação dos profissionais do Incapé e instituições parceiras colocou o nosso estado como polo de tecnologia em cultivo, mas precisamos ir além e evoluir em outras áreas para melhorar a competitividade do Conilon. Grandes indústrias chegaram ao Espírito Santo para beneficiar o café, gerando maior valor agregado, trabalho e melhor remuneração. Estamos com objetivos claros de adensar a cadeia produtiva para gerar melhores resultados, destacou o vice-governador do Espírito Santo, o Ricardo Ferraço. Já o secretário de Estado de Agricultura e Abastecimento, Aquicultura e Pesca, o Enio Bergoli, também falou sobre a importância dessa missão. Trata-se de uma oportunidade para conhecer os processos de produção, industrialização e comercialização do café canéfora de um país que lidera a produção mundial dessa espécie. O Conilon capixaba, nosso canéfora, está presente em mais de 50 mil propriedades do Espírito Santo e compete diretamente no mercado internacional com o Vietnã, destacou o secretário. Essa missão do Espírito Santo no Vietnã acontece desde o dia 4 de março, deve se estender até o dia 14 desse mês, essas visitas para trazer essas inovações, tecnologias, técnicas de manejo e industrialização para tentar trazer essa maior competitividade para o café Conilon lá do Espírito Santo. Ainda olhando para o café, mas agora lá para a Colômbia, a produção do país aumentou 42% neste mês de fevereiro em comparação ao fevereiro de 2024.
A produção de café da Colômbia, que é o maior fornecedor mundial de arábica lavado, aumentou 42% em fevereiro, indo para 1,36 milhão de sacas de 60 quilos, em comparação ao mesmo mês de 2024, ajudada pelo bom clima nas áreas de cultivo, de acordo com a Federação Nacional dos Cafeicultores, divulgou na quinta-feira. A colheita superou as 961 mil sacas no segundo mês do ano passado e 1,35 milhão de sacas em janeiro. Além disso, a exportação do café colombiano em fevereiro aumentou 14%, indo para 1,18 milhões de sacas, em comparação às 1,04 milhão do mesmo mês do ano passado. Nos 2 primeiros meses de 2025, a safra colombiana de café já acumulou um aumento de 42%, indo para 2,71 milhões de sacas, enquanto as exportações avançaram 18%, chegando a 2,34 milhões de sacas. Nos últimos 12 meses, a safra de café da Colômbia já aumentou 30%, superando 14,7 milhões de sacas, e as exportações cresceram 17%, atingindo 12,6 milhões de sacas. Então, um aumento de produção e, consequentemente, de exportação para o café da Colômbia registrado neste ano com relação ao ano anterior. Vamos olhar agora para o feijão, porque este tem sido um momento importante de recuperação para os preços do feijão carioca. No que depender dos produtores, o feijão carioca sairá das câmaras por, no mínimo, R$ 240 a R$ 250. A coloração varia entre 8 e 8,5, com poucos lotes atingindo qualidade superior, e a maioria desse feijão já está armazenada há 7 meses, de acordo com o levantamento do IBRAF, Instituto Brasileiro dos Feijões e Pulses. Não apenas os produtores que precisam dessa correção de preços, mas os empacotadores também, já que vender feijão abaixo de R$ 6,50 ou R$ 7,00 nas prateleiras, para muitos significa trocar 6 por meia dúzia. O período entre março e maio tem sido historicamente o melhor momento para vender feijão. Esse é o levantamento do IBRAF, a nota diária divulgada pelo Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, trazendo esse cenário, essa expectativa de melhora de preços para o feijão carioca aqui no mercado brasileiro, justamente nesse período que a gente está agora, entre os meses de março e o mês de maio. Assim a gente vai chegando ao final do programa Realidades da Safra desta sexta-feira, dia 7 de março. Mas a programação da TV Notícias Agrícolas volta daqui a pouquinho. Daqui a pouco o Erickson Cunha vai assumir a bancada do NA e vai conversar com a Bárbara Centelha, CEO e cofundadora da Agrimet, para trazer as expectativas de tempo, de clima para os próximos dias, para as mais diferentes regiões do Brasil. Então já começa a sua participação, vai mandando aqui no nosso chat do YouTube o seu nome, a sua região, o que você quer saber do tempo para os próximos dias, que daqui a pouquinho o Erickson e a Bárbara vão trazer todas essas informações e essas expectativas de clima e de tempo para os próximos dias aqui no Brasil. Como é que será que ficam as condições para a sua lavoura? Daqui a pouquinho a Bárbara vai trazer todas essas informações junto com o Erickson aqui ao vivo na TV Notícias Agrícolas. Eu sou Guilherme Dorigatti, o programa Realidades da Safra de hoje vai ficando por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais programação ao vivo para você acompanhando a TV do NA. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.